sou a Andréa Janer. Eu sou a Fernanda da... Nossa, errei meu nome, gente. Engasguei. Oi, gente, eu sou a Andréa Janer e essa é a Fernanda Belfort, porque hoje ela errou o nome dela quando a gente foi abrir o podcast. Gente, eu fui falei, eu sou a Fernanda, sei lá, deu um trava-língua aqui que eu falei, errei meu nome. Comecei bem o dia, né? Já tô começando gravando, ó, ótima. Pois é isso, tudo bem, Fê? Tudo ótimo, querida. Bem-vindos a mais uma semana. Estamos aqui, sábado, 1º de fevereiro. 11h40 da manhã. Domingo. Nossa, hoje eu tô que tô, né? Domingo, 1º de fevereiro, 11h37 da manhã, gravando. E nós sobrevivemos a janeiro, né? A Caitlin Collins, que eu adoro, aquela repórter da CNN que cobre a Casa Branca, que eu sou super fã, ela falou assim, janeiro tinha que ter vindo com warning alerts, assim, tipo, janeiro tinha que ter vindo com um aviso, com alerta, assim, porque foi um mês que, assim, talvez o janeiro mais cheio de ocorrências, assim, de eventos, de episódios dos últimos anos, né, no mundo todo. Mas sobrevivemos, aqui estamos, começando aí o 2º mês do ano. Para nós aqui no Brasil é um mês curioso, né, porque a gente vai ter uma pausa ali no meio, um carnaval aí meio longo, bem no meio de fevereiro. E vamos ver aí como vai ser, se o mês vai ser mais calmo. Eu espero que sim, espero que ele venha mais sossegado. Olha, amiga, a pauta hoje foi muito difícil. Estamos no episódio 51. Talvez tenha sido uma das pautas mais difíceis. Tem muito assunto. Tem coisa, gente, que a gente vai ter que dar não vai ser um duplo clique, né? Vai ser um clique só. Porque tem muita coisa importante que não dá pra tirar da pauta também, né? E tipo, a gente vai começar... o lançamento do documentário da Melania. Então, tem uns assuntos que estão assim, gente. Exato, que a gente queria muito falar, mas vamos ver se vai dar tempo. A gente vai começar falando um pouco de geopolítica dos Estados Unidos. Às vezes até a gente cansa desse assunto. Mas tem tanta coisa importante acontecendo. Mas depois a gente vai fazer uma parte bem bacana de tecnologia, né? Falando do OpenClaw. Quem não sabe o que é isso, fica aqui, porque é o agente, né, de código aberto, de open source, que realmente resolve as coisas para você. Tá o maior hit, só se fala disso no mundo de tecnologia, né, dos aspas nerds. E tem muita coisa interessante acontecendo. Então, quem não quiser mais saber do ICE, tudo pode dar uma pulada aí no começo, vai para a segunda parte. Mas quem quiser saber com uma good vibe aqui, um resumo interessante do que está acontecendo, que tem N implicações, fica com a gente desde o começo, né, Bea? É isso. A gente às vezes fica na dúvida até na ordem, né, do que a gente aborda primeiro. Mas, enfim, a gente está observando muito de perto o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que está acontecendo não só em Minneapolis, porque afinal de contas isso está se tornando um movimento maior, né? A gente falou aqui já da morte da Renee Good, que foi aquela primeira americana que foi morta por um agente do ICE, e agora a gente teve logo depois a morte do Alex Pretty. E essa morte do Alex Pretty realmente desencadeou um movimento maior, né? As pessoas estão muito incomodadas nos Estados Unidos inteiro, então a gente começa a ver celebridades vindo a público, pela primeira vez alguns CEOs também com muito cuidado, né, para não criar nenhum tipo de indisposição com o Trump, né, porque a gente sabe que o ambiente nos Estados Unidos hoje não é muito favorável a opiniões contrárias, né, ao presidente. Então os CEOs tomam muito cuidado a se posicionar. Semana passada o Sam Altman falou também desse tema, mas com muita sutileza para não criar nenhum conflito ali com o Trump. Mas eu sempre falo, né, que talvez a gente esteja entrando numa espécie de um Black Lives Matter, só que com relação à imigração, né? Eu acho que a gente tem aí alguns ingredientes que caracterizam um pouco o início de um movimento como esse. A gente falou essa semana, né, Fê, no Oxytrends, que é um dos conteúdos da Oxygen, a gente falou sobre esse tema, e uma das assinantes, a Carla, até lembrou muito bem. Ela falou, mas dessa vez não tem o Twitter, que é importante, era um lugar, um ambiente fértil para esse tipo de movimento
crescer, viralizar, né? Aquela hashtag que de repente toma conta dos feeds de todo mundo. O Twitter perdeu muita força mesmo, né? O X perdeu muita força. Hoje isso está mais diluído, tem um pouco de gente no Threads, né? Em outras redes, mas de fato a gente não tem mais aquela força. Mas eu acho que o movimento pode ganhar atração a partir de agora, na medida em que realmente a morte do Alex Pratt não tem nenhuma justificativa, né? Não tem nada que possa ser alegado ali para defender o policial, o agente do ICE que o matou, né? A sua biografia já foi amplamente né, pesquisada, não tem nada que ele tenha feito, a não ser um vídeo que apareceu de uma semana antes, em que ele teve uma altercação ali já com os agentes do ICE, mas nada que justifique a morte dele de uma forma tão absurda, né? Bea, com certeza. E só para garantir que todo mundo que está ouvindo a gente aqui está 100% por dentro do que aconteceu, a gente comentou um pouco, né, no Alex Pratt na semana passada. Ele era um enfermeiro, né, tava lá numa manifestação. Na verdade, não estava numa manifestação, né? Estava presenciando o ICE abordar duas pessoas. Se falou bastante, né, se ele estava armado ou não estava armado. Ele estava portando, né, levando uma arma. Ele em nenhum momento colocou a mão na arma, tirou a arma, nem nada disso. Ele tinha porte legal de arma. Lá é legal você ir a uma manifestação, o que for armado. Então ele não estava cometendo nenhum crime. E quando os agentes, né, cercaram ele ajoelhou no chão, eles primeiro tiraram a arma dele para depois matá-lo. Então, no fundo, ele acabou... Eu estava lendo uma matéria interessante também, né, no New York Times, falando por que a morte dele virou um ponto de virada, né, nacional. E falando que eles primeiro foram rotulados, né, a Renee Good e ele, como terroristas, né, eles começaram a criar uma narrativa que foi derrubada por uma série de vídeos que foram filmados por pessoas de diversos ângulos. Então isso foi super importante. E nesse sentido, né, a rede social, o fato de você ter um smartphone no bolso, que você pode filmar tudo, ajuda muito nessas horas. E o que acabou provocando essa reação é que, quando foi só com a Renee Good, foi uma tragédia, mas poderia ter sido algo pontual. A hora que, em pouco tempo, isso se repete com Alex Pratt, vira um padrão. E é um padrão que é assustador, né? Porque é esse contexto todo acumulado. Minneapolis, como você mesma comentou, né, já tinha sido o lugar que virou um símbolo nacional de abuso policial, né? Depois do que aconteceu lá no Black Lives Matter. Só para explicar, gente, o George Floyd, que deu origem ao movimento, né, a morte do George Floyd por um policial que morreu asfixiado por um policial americano, foi a gota d'água numa longa luta da comunidade negra nos Estados Unidos contra a violência policial. Eles são muito mais vítimas de violência policial do que os brancos. Então, esse movimento que já acontecia nos Estados Unidos, talvez de uma forma mais periférica, culminou, chegou ao seu auge, né, com a morte do George Floyd, também filmada, também fotografada, amplamente documentada, também sem sombra de dúvidas de que houve ali um exagero de força policial. E aí, ali nasceu o Black Lives Matter. Eu acho que ele já existia de alguma forma, essa hashtag, e ali ela ganhou uma força enorme e se transformou inclusive num movimento global, né, que atravessou as fronteiras dos Estados Unidos e foi um símbolo, né, da proteção aos direitos das pessoas negras também. Perfeito, Dea. E, no fundo, assim, né, foram 2 mortes de cidadãos americanos em poucas semanas, somadas. Teve também, né, a imagem de uma criança que foi detida por agentes federais, que também acabou causando, né, muita comoção. E com uma evidência visual incontestável, né? Assim, ele estava desarmado no sentido de que ele não estava com uma arma na mão naquele momento, ele foi imobilizado, filmado com o celular, ajudando outra pessoa quando ele foi morto. Então, isso toca todo mundo. Ele tinha um perfil de vítima ideal, né? Assim, ele era um homem branco, um cidadão americano, um enfermeiro de UTI do sistema de veteranos, né, dos militares americanos, sem antecedentes criminais, proprietário de uma arma legal, descrito como calmo, apesar desse vídeo que veio depois mostrando ele reagindo, né, a uma outra manifestação. Mas isso removeu até a resistência psicológica, né, e trouxe empatia mesmo nos círculos conservadores.
E é interessante, porque até grupos como o Gun Owners of America, né? Esses grupos todos que são pró-armas, eles acabaram, esse caso materializou o medo histórico, que é um cidadão legalmente armado morto por agentes do governo sem ter reagido. Então eu acho que acabou sendo um caso muito icônico, né? Não pela soma de tudo que está acontecendo, por onde está acontecendo, mas por tudo isso. E mesmo entre republicanos, mesmo entre conservadores, ele não é uma mulher gay, ele não é... Então mesmo quem procura, né, assim, razões para não acreditar, né? Justificativas e tudo, né, esses caras todos pró-arma, né, não ter uma coisa de defesa, mas de guerra, ele trabalhava no hospital de veteranos, então acho que no fundo teve aqui, né, um contexto muito interessante, e que é isso, não foi mais um abuso, foi um momento que imagens, contexto político, a identidade da vítima, as contradições do discurso oficial, tudo isso se alinhou para tornar impossível continuar fingindo que isso se trata de exceções isoladas. Então, acho que esse artigo do New York Times, acho que conseguiu juntar um pouco essas coisas, de mostrar por que isso realmente está sendo algo importante agora. E esse assunto está ganhando uma proporção tão grande nos Estados Unidos. Acabou de sair uma pesquisa mostrando que 71% dos americanos está achando essa violência policial, a violência dos agentes do ICE exagerada, né? Eles estão já... Isso está virando quase que um backlash. E o Trump não está dando nenhum sinal de que ele vai recuar nessa estratégia, né? Ontem mesmo, um juiz indeferiu um pedido para enfim, reduzir, para conter as ações do ICE em Minneapolis, e isso mostra que realmente o governo está decidido a manter essa política, mesmo contra a opinião pública americana, que está, em sua franca maioria, aí, também desgostando dessa estratégia do Trump. Começaram apoiando, né, acreditando numa narrativa de que o Trump estava, enfim, finalmente resgatando a lei, a ordem, né, no país, e que os imigrantes são responsáveis por muitos dos crimes que acontecem nos Estados Unidos, uma narrativa que também já foi desbancada estatisticamente. A Katie Couric, que é uma jornalista que eu também adoro nos Estados Unidos, publicou essa semana alguns dados que mostram que os americanos nativos têm mais probabilidade de cometer crimes do que os imigrantes. E tem várias estatísticas que puxam esses shooters, né, às vezes, né, esses assassinos que entram numa escola e matam 20, 30 crianças, às vezes até mais, em sua franca maioria eram americanos. Então, essa narrativa não está se sustentando na prática. Os americanos já estão perdendo a paciência com essa determinação do Trump, essa cruzada, né, contra os imigrantes. E o Trump não parece estar percebendo isso, né? Tanto é que essa semana também teve outra notícia muito chocante que conta que o ICE está comprando galpões desativados em vários lugares dos Estados Unidos para transformá-los em centros de detenção. Atualmente são mais de 70 mil pessoas detidas pelo ICE. Fiquei chocada quando você me mandou isso, amiga. Pois é, 70 mil pessoas detidas, elas precisam ficar em algum lugar. Eles não têm lugar para abrigar essas pessoas enquanto elas são, enfim, pesquisadas, investigadas e tudo mais, antes de serem deportadas eventualmente. E eles estão criando esses lugares, né, que muita gente está comparando hoje o ICE à Gestapo, comparando esses galpões de detenção aos campos de concentração. Enfim, tem muita gente alertando, né, mostrando que tem todas as red flags aí por um regime, né, de autoritarismo que não se chama dessa forma, né, mas que na prática está dando todos os sinais. Perfeito, Dea. E ainda teve o caso dos jornalistas que foram presos, né, Dea? Então, perfeito. O ex-âncora aí da CNN, né, o Don Lemon. Aliás, a Kara Swisher e o Scott Galloway gravaram, né, um mini episódio ali de emergência, né? Extraordinário, porque ela é amiga dele, ela ficou super passada com tudo que aconteceu. No final, ela até brincou e falou: Scott, se eu for presa, você vai me tirar da cadeia, né? Ele até brincou e falou: fica tranquila, pode me ligar, porque eu sempre tenho dinheiro vivo e tô acordado à noite, com aquele bom humor do Scott no meio da coisa toda. Mas quer dizer,
isso leva, e eles até comentando, né, que isso leva a uma situação em que, quando os jornalistas começam a ser presos e as pessoas começam a se calar, a falar menos. Total. E isso é assim, gente, quem não tá vendo os sinais, né, do que tá acontecendo? Mas comenta um pouco da prisão do jornalista. Não, acho que você tá perfeita, é isso aí. Eu acho que são medidas, na verdade, que mais do que simplesmente prender o Don Lemon, que é um ex-âncora da CNN, como você disse, hoje em dia ele é um jornalista independente, ele tem um canal no YouTube, então ele continua fazendo jornalismo de forma independente, como muitos jornalistas que a gente segue, enfim, admira. Ele estava cobrindo um protesto em Minneapolis, numa igreja, e foi preso. Depois ele acabou sendo liberado sob fiança no dia seguinte, mas se tornou aí mais um red flag, né? Mais um alerta que colocou a imprensa toda em alerta, né? Com medo disso se tornar também mais um padrão, aí, uma prática no governo americano, né? Eu acho que o Don Lemon foi uma pessoa, um nome muito proeminente, né, que já tem muitas relações aí no mundo da mídia, no mundo da imprensa americana. Acho que bem interessante a Kara Swisher ter feito essa defesa, porque a gente sempre fala deles aqui, né? Kara é uma jornalista que a gente admira muito, e o Scott Galloway também. Juntos eles têm um podcast, mas eles também têm seus podcasts separados, né? E o próprio professor Galloway está liderando aí uma campanha que ele começou, acho que quinta ou sexta-feira dessa semana, chamada Resist and Unsubscribe, né? Resista e cancele a sua assinatura, né? Ele tem uma teoria de que o Trump não vai parar se eles não acabarem mexendo no ponteiro da economia. Ele acha que o Trump não é sensível ao clamor popular, ele acha que ele não é uma pessoa drivada por sentimentos humanitários, assim, então ele não vai ceder aos apelos de quem está pedindo, né, um pouco de compaixão pelos imigrantes que estão, né, vivendo nos Estados Unidos, em suas comunidades, sem oferecer nenhum risco à sociedade americana. O Galloway acha que o Trump responde a mercado, né? A hora que a economia começa a ir mal, ele revê os planos dele. Foi assim com as tarifas, né? Então a proposta, o convite do Scott Galloway é para que as pessoas cancelem suas assinaturas e parem de consumir, pelo menos durante um tempo, para tentar tentar impactar negativamente a economia. E ele fez isso de uma forma organizada, ele não se contentou em provocar as pessoas e jogar essa ideia no ar. Ele realmente montou um site e criou uma campanha mesmo. Então ele tem no site uma lista, ele tem toda a justificativa dessa campanha e tem uma lista das empresas que tem laços com o governo americano, que apoiam o Trump de alguma forma, e ele acha que a gente tem que parar de ter qualquer relação comercial com essas empresas, né? Entre elas tem a Amazon, então ele sugere que a gente cancele as assinaturas desde o Amazon Prime, Audible, Amazon Music, Prime Video, Kindle, né? Apple é a segunda empresa que ele convida a gente a cortar laços, né? Então, cancelar a assinatura de Apple Music, Apple News, Apple TV, enfim, parar de comprar produtos da Apple também. O Google, né? Ele sugere que a gente pare de assinar YouTube Premium, YouTube Music, YouTube TV. Microsoft também, né? Cancelar o Microsoft Office, Xbox Game Pass, LinkedIn Premium também. Paramount Plus, Meta, Uber, Netflix, OpenAI, X, enfim, gente, é uma lista robusta de empresas com as quais nós todos temos relações umbilicais, eu diria, né? Tipo, parar de usar Uber, por exemplo, é difícil, né? Parar de usar, sei lá, Netflix, cancelar a assinatura de Netflix. É um convite, no mínimo, assim, exige uma mudança quase que de estilo de vida, né? E o que ele quer é hurt a economia, né? Ele quer mexer no ponteiro para que alguma coisa aconteça, para que essas empresas passem a pressionar o Trump, por exemplo, a desescalar. Desescalar, existe isso, Fê? De-escalate. Tô
perdendo de novo as nossas palavras, né? Mas entre a gente vai existir, amiga. Vai existir, desescalar essa cruzada aí do ICE contra os imigrantes, né? Uma série de coisas que ele está insatisfeito e ele acha que a gente tem que se mexer de alguma forma. E ele sugere que esse protesto se dê em forma, né, uma forma comercial, econômica. Então, achei bem ousado, bem corajoso, até porque hoje nos Estados Unidos, como você bem falou, as pessoas estão se calando. É raro ver um CEO vindo a público criticar o Trump, alguma coisa assim. Pelo contrário, né, eles continuam indo. Teve a semana passada um pré-lançamento, né, um preview desse documentário patético sobre a Melania, né? E várias figuras conhecidas foram. Tim Cook foi. Sim, eles continuam fazendo esse trabalho, né, de beijar a mão do Trump o tempo todo. Então, é isso que o Scott Galloway quer, enfim, impedir, que a gente continue dando dinheiro para esses caras que estão, em última análise, alinhados com o Trump. Você comentou, até a gente falou aqui, né, Dea, que nas próximas eleições nós precisamos, exatamente, né? Nós precisamos que os democratas assumam a maioria do Congresso, né? Não seja mais os republicanos, ou seja, o Trump não tenha mais essa tranquilidade para a gente poder começar a ver algum tipo de mudança. E fora isso, do túnel, né? Exatamente. Outra forma que provavelmente, eu concordo com o Scott Galloway, né? Assim, não adianta fazer protesto na rua, não adianta. Ainda mais na magnitude que os Estados Unidos faz, né? Assim, precisa realmente mexer no bolso. A hora que isso mexer na economia... te interrompendo aí, claro, só para dizer que tem tido protestos, né? Independente disso, as ruas, nos finais... Sexta-feira passada teve um movimento grande em várias cidades americanas, foi bom você ter falado nisso. Teve uma parcela do comércio que fechou as portas nesse dia, como foi uma convocação, como se fosse uma greve geral, mas não chegou a ser uma greve geral, né? Mas acho que começam a haver movimentos não só no mundo digital, como o Scott propõe, mas no mundo físico também, né? De greves e coisas assim, com o objetivo de realmente tomar alguma iniciativa, alguma atitude que de fato provoque talvez uma mudança de rumo aí do governo do Trump. Porque é uma hipótese do Scott, né? Se a economia começar a piorar, se as pessoas realmente... Se essa campanha dele pega, né? Se as pessoas começam a cancelar. E se você entra nos posts dele, você vê muita gente dizendo, lá tem 2, 3, 5 mil compartilhamentos, tem comentários de pessoas dizendo, eu cancelei, fiz minha família toda cancelar. Quer dizer, se isso virar um movimento meio viral mesmo, a economia pode ter um baque e isso pode sim afetar os resultados da eleição de outubro, que eu acho que essa é a única solução. Linkando uma coisa a outra até, né? Isso ou até acontecer. A própria White House voltar um pouco atrás. E a ideia, né, central, você já comentou um pouco isso, mas assim, né, quem tiver interessado, o site chama resistandunsubscribe.com. Então esse é o site que a Dea comentou. E essa ideia é essa, né? Assim, que os americanos estão se sentindo impotentes com o que o Galloway, né, fala, que é um ataque do governo Trump aos valores democráticos e que protesto, mídia e tribunal não tem surtido efeito. Que o único fator que realmente vai mover o presidente é o mercado. E que para isso acontecer, já que ele ignora indignação pública, pressão institucional, e ele é apoiado e legitimado pelos grandes CEOs de tecnologia que estão se fortalecendo, né? E ele se fortalece economicamente com tudo isso em volta do poder dele, é de que a gente precisa chegar nesses caras. Essa é a teoria do Scott Galloway. E ele propõe uma greve econômica nacional coordenada e de curta duração, que é um mês. E ele foca nessas empresas, até, né, para a gente também não causar o mal aqui de reputação, ele não fala que essas empresas são de alguma forma cúmplices com as coisas. Quer dizer, não é que essas empresas estão fazendo coisas erradas e você deveria cancelar e tudo, né? E daí eu acho que tem um juízo aqui de cada um em relação ao que cada uma delas está fazendo. Mas ele fala assim, se a gente não conseguir pegar empresas
de tecnologia baseada em assinatura, porque é uma forma fácil de medir, né? Estão cancelando. É difícil você medir, você vai comprar o seu próximo carro da Tesla ou não. E você vai fazer a sua compra da Amazon, você diminuiu e comprou o seu papel higiênico agora da outra loja. Tem coisas que são difíceis de serem medidas do ponto de vista de negócio. Quando você fala de assinatura, cancelamento de assinatura é uma métrica muito clara e muito fácil, né? E muitas dessas companhias sustentam ou viabilizam lies, mas não é que é um ataque da mesma forma. Eu, pessoalmente, minha opinião, Fê, eu acho que tem muitas empresas nessa lista que eu não compraria ação, né? Eu tenho um tema moral contra elas. Tem muitas empresas que eu acho que também estão numa situação difícil de ter que estar playing the game, porque o presidente da empresa representa os acionistas. Ele também não pode pegar e começar a ser ativista e fazer o que quiser e não sei o quê, e prejudicar a empresa inteira. Vem o investidor ativista, tira o cara de lá. Então, assim, a dinâmica também não é tão fácil, né? Esses caras não estão lá fazendo o que eles querem. Então, só pra gente também, né, não demonizar um pouco demais muitas dessas empresas e desses líderes. Mas a ideia dele é né? Fazer esse movimento meio ground zero, né? Assim, identificando essas empresas de consumo por assinatura, que tem um peso e um poder na economia americana muito grande, consequentemente, podem, né, fazer a coisa mudar. E é isso que está vindo. Vamos ver se isso funciona ou não. Como a Dea falou, tem uma dependência muito grande, né? Eu aqui no Brasil, sei que não é com a gente o negócio, mas a gente também consome essas empresas, né? Mentira, é com a gente sim, porque se a gente também cancela, também afeta. E eu pensei, vou cancelar o Netflix. Eu não sei, eu fico pensando, eu não sei o quanto do faturamento dessas empresas vem dos Estados Unidos, o quanto que eles têm isso do lado de fora, né? Que, afinal de contas, hoje são empresas absolutamente globais. Então, quanto que se os Estados Unidos deixar a população americana deixar de assinar, o que isso vai, de fato, mexer no bottom line, né? E o que eu acho que junta com outro tema que eu acho que é super importante, que eu também acho que eu não queria estar na cadeira de CEO dessas Big Tech, não. Essa semana eu estava na França, enfim, e repercutiu muito por lá também uma decisão do Macron de proibir o governo de usar qualquer plataforma para comunicação, como Zoom e Meets, Microsoft Teams. E obrigou todo o aparato governamental a trocar por uma plataforma caseira francesa chamada Visio. Isso tem a ver com uma conversa que a gente teve aqui no ano passado. Quem é ouvinte Duplo Clique Raiz vai lembrar que quando eu voltei do Vivatech, que foi aquele evento de tecnologia, aquele summit de tecnologia em Paris, que a gente vai de novo, inclusive, esse ano, o próprio Macron estava no palco, de mão dada com o Jensen Huang, CEO da NVIDIA, falando de soberania digital e apostando todas as fichas, inclusive investindo dinheiro francês, do contribuinte francês, na Mistral AI, que é a OpenAI francesa, né? Guardadas as devidas proporções, claro, falando que era muito importante que os países desenvolvessem suas próprias infraestruturas de inteligência artificial. E a gente falou lá atrás, isso vai ser uma tendência, os países vão começar a querer depender menos de empresas de outros países. Com o que está acontecendo com o Trump hoje em dia, acho que ainda mais. Acho que já, pelo cenário geopolítico que a gente está vivendo, já existe uma predisposição dos países a querer resolver tudo internamente, né? Existe um nacionalismo aí exacerbado e tudo mais, por tudo isso que a gente está vivendo. Mas com essas decisões intempestivas do Trump, esses rompantes dele que, tipo, quero a Groenlândia e ponto, né? Os países estão ficando mais receosos ainda de ter que lidar com esse tipo de coisa. Tem medo de espionagem, né, de cyberataques, de milhões de coisas. Então, a gente vai ver cada vez mais países cortando mesmo relações com empresas de tecnologia estrangeiras. E isso serve para todas, tá? Tudo bem que o Macron começou pelas comunicações do governo, mas eu não me surpreenderia se ele começasse a recomendar que as empresas locais francesas usassem ferramentas francesas. E isso
né, pode se alastrar, né? Outros países podem fazer a mesma coisa, e aí como é que fica, né? Na medida em que a gente tinha um mundo antes que tinha, sei lá, a melhor nuvem era a nuvem da AWS. Mas se você não vai usar da AWS, vai usar qual? Os países vão ter que sair correndo para montar suas próprias ferramentas? Será que elas serão tão boas quanto as que a gente tinha e usava globalmente? Ou seja, eu não queria estar sentada nessas cadeiras de CEOs, não. Deve estar muito difícil para eles. Não só, né? Mas acho que para os governos, essa parte de soberania, né, digital é uma coisa que já existe no mundo da tecnologia. Muitas das empresas, ou melhor, dos países, dos governos até, tinham muita resistência em ir para a nuvem por causa disso. E muitas dessas empresas internacionais tiveram que fazer data centers nos países porque os governos falaram, eu até coloco com você, desde que o data center esteja aqui. Porque daí até tem um tema legal de como que você tem acesso a esse dado e um monte de coisa. Agora, tá num passo maior, porque a partir do momento que um Trump vira um doido, que começa a fazer tudo isso, e você tem uma dependência maior ainda, né? Imagina se começa a colocar tarifa em cima disso, dos serviços, a gente falou no passado. E uma coisa, Déia, que você me mandou um link que eu achei super interessante, foi a primeira vez que eu ouvi um termo, que é o de a gente não pode se tornar ou se manter como uma colônia digital. Total. Então, esse termo, né, de colônia digital foi algo que eu falei, que interessante a forma de articular. Então, eu acho que agora isso está indo para um outro nível cada vez maior e vai ser uma preocupação que vai, sim, existir. E a gente está vendo também uma aproximação à China, que vários países estão tendo, né? E acho que vale a pena a gente falar um pouquinho do Epstein e depois a gente até pular em tecnologia, porque a gente vai falar de open source, que tem tudo a ver com isso, né? Geopolítica sempre tá sendo um tema muito quente, a gente está super de olho, tem a história da Índia se aproximando da Europa também. Enfim, tem muita coisa que está acontecendo, Canadá com China. Então tem muita coisa acontecendo e a gente vai continuar reportando aqui para vocês. Mas vamos para outro tema, né, que também dominou essa semana, que são as Epstein Files. Mais um capítulo dessa longa novela, que já dura, né? Quanto tempo essa novela do Epstein Files, né? Cada vez que lançam, soltam, né, divulgam mais documentos, tudo volta, né? Esse tema volta à tona com toda a força. E dessa vez, e cada vez envolvendo mais nomes conhecidos, com detalhes mais sórdidos, né? Eu acho que o que saiu essa semana foi... Não tem nem palavras, assim, para descrever, né, as trocas de e-mail que foram divulgadas entre, por exemplo, Epstein e Bill Gates, né? Em que o Bill Gates revela que ele precisa de antibióticos para poder dar para Melinda, porque ele pegou uma Sexually Transmitted Disease, uma STD, como é em português, uma doença sexualmente... Uma DST, né? Se fala assim? Uma doença sexualmente transmissível. Exato. Sexualmente transmitida. Não sei agora se é transmissível ou transmitida. Assim, perdão, gente, é que eu estava raciocinando em inglês, mas... Nossos ouvintes entenderam. Né? Ele teria contraído uma doença sexualmente transmitida e passou para Melinda... E ele precisava dar antibióticos para ela sem que ela soubesse. Bom, como ele ia fazer isso também, a troca de e-mails não chega nesse nível de detalhe. Mas a questão é que ele pediu para o Jeffrey Epstein e ele falou que ele não tinha como conseguir. Ele é médico, né? E acho que ele falou alguma coisa do tipo, eu não posso ficar arrumando antibiótico para isso. E outras conversas, várias conversas com Elon Musk, conversas com Peter Attia, o famoso médico da longevidade que eu até entrevistei no ano passado. Peter Attia está nos Epstein Files. E assim, gente, o mais preocupante é que muitas dessas conversas que foram divulgadas agora foram conversas que aconteceram depois que ele já tinha sido acusado. Então não dá nem para alegar que eram conversas assim, enfim, entre duas pessoas que não, né, antes de acontecer, né, toda essa divulgação da questão da pedofilia e tudo mais, não tem mais o que alegar, né? Tem uma conversa do Peter Attia com ele em que até o Peter pergunta, como é que tá a sua situação jurídica, melhorou um pouco? Ele fala, não, tá tudo na mesma. Então assim,
né? A gente tá aqui para tirar nossas próprias conclusões. Mas é difícil, surreal, né? Isso aí é surreal. É surreal. Então, tudo isso continua. E foi interessante, Dé, também. A Dé me mandou alguns links pelo Instagram, a gente fica se mandando, né? Então, às vezes, assim, o que você me mandou, o que eu te mandei e tal. Mas, de uma vítima, né, falando que eles liberaram esses arquivos todos com dados pessoais de muitas das pessoas. Endereço, nome, ID. Um monte de coisa, né? Então, eles tiveram potencialmente o cuidado maior de proteger vários famosos envolvidos do que as próprias vítimas. Tem uma imagem que ficou famosa, né? Que é uma imagem que tem lá, né? O Epstein, a Ghislaine Maxwell, falei certo? E aí, todas as outras pessoas com caixinhas pretas, amiga, escondendo quem são, employee. A única pessoa que foi processada e tá presa é ela. Então, muito doido, né? Muito. Essa moça, inclusive, tá na CNN, ela é brasileira, até não me lembro o nome dela, mas é uma brasileira que, enfim, é uma das vozes mais ativas aí dentre as vítimas, porque eles estão realmente redacting, né? Uma expressão que eu também não conhecia, aprendi essa expressão nesse mundo aí das Epstein Files, né? O redaction é uma edição no conteúdo, né? Em que eles, de fato, ocultam alguns nomes e liberam outros. E várias coisas que estão acontecendo, né? Por exemplo, uma das fotos que foram divulgadas mostra o príncipe Andrew, que foi agora defenestrado, né? Pelo irmão, pelo rei Charles, de 4 sobre uma moça, né? Vestida, ele vestido também, mas numa posição, no mínimo, suspeita, né? Várias matérias falando assim, que bom que o Ray Charles, enfim, fez esse movimento, né, de banir o próprio irmão, das funções reais e tudo mais, porque se ele não tivesse sido banido ainda, poderia ser o fim da monarquia, apenas. Né? Porque, de fato, não tem mais o que discutir. O príncipe Andrew era extremamente próximo do Epstein. Então, assim, ainda bem que ele fez esse movimento preventivo, já sabendo que outras coisas podiam emergir, né? Então, ele fez de forma preventiva e fez de forma muito, muito cirúrgica ali, porque ia ser um problemão para a monarquia britânica agora ter que justificar isso tudo. Agora entrando no mundo da tecnologia, né? Acho que uma primeira notícia que acho que foi importante essa semana, nem teve tanto destaque quanto poderia, mas o Wall Street Journal fez uma matéria de que a OpenAI está preparando o seu IPO para o 4º trimestre de 2026, para o final de 2026, que ela estava, a empresa, acelerando esse movimento para tentar fazer isso antes da Anthropic. Então, hoje a gente tem nessas duas empresas, a OpenAI e a Anthropic, que estão planejando fazer IPO. A Anthropic tem um negócio muito sólido corporativo, então ela acabou indo para um lado que, do ponto de vista de negócio, de ter receita recorrente, de conseguir entregar KPIs de negócio, né, a parte de programação dela com o Cloud Code é super forte, tem um sucesso imenso. Então ela está muito bem colocada nisso. E tem a OpenAI, né? E elas estão disputando quem vai fazer primeiro, porque existe um apetite enorme no mercado, esperando, né, qual que vai ser essa primeira empresa de LLM, desses modelos que vai abrir o capital, que vai potencialmente conseguir capturar uma quantidade maior de dinheiro aí. A companhia, né, a OpenAI, está avaliada hoje em 500 bilhões de dólares, e ela já está em conversas informais com bancos, né, e reforçando o time financeiro dela. A ideia dela, né, assim, ela está num crescimento acelerado, competindo com o Google nesse mercado de consumo. Então tem uma parte do mercado que é vender para empresa, tem uma parte do mercado que é conquistar as pessoas. Onde que a Fernanda, a Andréia, cada um de vocês vai entrar e vai usar, o que ela vai fazer. E aí essa competição é com o Google, né? E no meio do caminho ainda tem o processo judicial com Elon Musk, que tem, né, que é uma coisa que ainda está acontecendo. Esse IPO ajudaria a OpenAI a reafirmar essa confiança financeira, porque ela tem um custo gigantesco em infraestrutura e chips,
centenas de bilhões de dólares por ano. E o Sam Altman declarou, né, que não sabe muito bem, né, se vai virar o CEO da empresa. Talvez ele delegue mais aí pro Feed Simo, que é o cara hoje que é o head de aplicações. Bom, gente, continuando, a gente teve que fazer uma parada rápida para acordar o cachorro aqui, que tava um pouco sonoro demais, né? A gente fica brincando, a Dé tem um cachorro, eu tenho dois, o da Dé não tá em casa hoje. Às vezes eles resolvem dormir tão profundamente com a nossa voz aqui falando, desse jeito que começam a roncar, né, Dé? É um desafio. Eu acho que a gente tem autoestima boa, né, amiga? Porque assim, né, a gente fala que o nosso podcast dá sono, né? Pelo menos nos cachorros dá sono. Vamos pensar isso, exatamente. Vocês estão ouvindo pra dormir, gente? Conta pra gente. Ai, me divirto. Mas, bom, ambas as empresas queimam bilhões de dólares por ano, né? E a Anthropic está projetando chegar no break-even em 2028, 2 anos antes da OpenAI. E neste meio tempo, a OpenAI está captando dinheiro no mercado, porque ela precisa pagar as contas. Então também tem um boato aí de que a Amazon vai investir 50 bilhões de dólares. A Amazon já é investidora na Anthropic, né? E tem também conversas aí, né, com o SoftBank, com um monte de gente. Então este ano, 2026, pode marcar, né, o maior ciclo de IPOs em muitos anos, se realmente a OpenAI conseguir acelerar e colocar isso em prática nesse ano. Então, mas, acho amiga, que a grande verdade é que tudo isso pode mudar, para dizer o mínimo, né, com a notícia do OpenClaw, né, com isso tudo que está acontecendo. Porque aí vem essas coisas inesperadas, assim, que no fundo não são tão inesperadas, mas enfim, quando elas acontecem, pegam meio que o mundo de surpresa, né? E acho que a gente pode contar um pouquinho desse tema, que acho que foi a sensação aí dessa semana, que foi a chegada do OpenClaw, que é o primeiro agente mesmo de AI. A gente tem falado muito de agentes de IA aqui no DoubleClick há bastante tempo, acho que desde o ano passado, que a promessa de todas essas empresas, Anthropic, OpenAI, Meta também, era oferecer ao mercado, né, esses agentes para que a gente tivesse. Os agentes para que a gente tivesse. Vocês lembram que a gente até fez essa brincadeira no agente? Mas uma semana que era, né? Os humanos e humanus, os agentes. Exato, e agentes. Ficava uma brincadeira. Mas, enfim, a grande promessa de todas essas empresas é entregar na mão dos seus consumidores os agentes, que são assistentes pessoais que vão poder executar tarefas do começo ao fim, né? Ou seja, aquela promessa antiga de que ele vai organizar suas viagens, comprar passagem, reservar hotel, comprar o ingresso da peça de teatro que você vai ver na sua viagem, né? Ou ele vai, sei lá, cuidar dos reembolsos do seu plano de saúde, que é uma coisa chata que a gente tem que ficar fazendo, ou cuidar da sua agenda, marcar reuniões, enviar o invite, cancelar, reservar um restaurante para você encontrar alguém para jantar e mandar o convite. Todas essas funções que hoje são desempenhadas por assistentes de verdade, né, pessoas que fazem esse tipo de trabalho, podem vir a ser assumidas, né, por um agente. Ou isso vai muito além, né? Ou por nós mesmos. É que a verdade é que, assim, isso é só o começo, né? A gente tem visto hoje muito rapidamente, né, com a explosão do OpenClaw, que eles estão fazendo, enfim, tradando na bolsa, comprando carro, negociando aluguel. Eu falei sim só do basiquinho, mas assim, o potencial disso é imenso, né? E delegar para uma inteligência artificial uma série de atividades do dia a dia das pessoas que vão, em tese, liberar tempo para a gente fazer o que a gente quiser fazer. E aí a gente entra nessa discussão filosófica, né, que já tivemos muitas vezes aqui, de qual vai ser o nosso propósito, né? Se a gente puder, enfim, deixar um bot trabalhando por nós, o que a gente vai fazer com o nosso tempo, né? Mas essa é uma discussão que a gente pode ter em outro momento. Acho que o legal aqui é a gente explorar um pouco o OpenClaw. Eu posso contar um pouco da experiência que a gente está tendo aqui em casa, que o meu marido já fez anteontem, e a gente está entendendo como usar com segurança, porque a grande questão é a segurança, né? Na medida em que ele vai entrar no seu computador,
e acessar as suas informações, né? Obviamente, para poder comprar uma passagem, ou seja, para ele poder entregar essa conveniência toda que ele promete, ele precisa ter sua senha, né? Ele precisa ter um cartão, ele precisa ter o seu e-mail. Então, a gente começa a ter que tomar decisões, né, Fê, sobre até que ponto a gente quer proteger os nossos dados ou ganhar uma super conveniência. Pessoal, até dando um passo para trás, né? Eu sei que essas coisas de tecnologia, tem gente que ouve a gente, tá super por dentro, tem gente que não tanto, né? A Dea já estava explicando, a gente sempre fala de agentes aqui. O conceito de agente é o conceito de você ter essas inteligências artificiais, essas IAs, não só respondendo coisas para você, te dando informações, mas efetivamente fazendo coisas, né? A gente já começa a experimentar isso um pouquinho. Quando você entra no ChatGPT e pede para ele fazer uma pesquisa na internet, para ele pegar um resumo todo que você fez e colocar numa apresentação para você, colocar num documento, ele já está efetivamente fazendo coisas, mas assim, a gente está tá muito superficial. A grande promessa é ter um agente que tenha acesso aos seus dados, ao seu computador, ao seu e-mail, ao seu cartão de crédito, e ele possa realmente fazer coisas muito melhor, de uma forma ampla. Por que as grandes empresas ainda não ofereceram isso? Elas estão tentando, mas elas fazem isso com uma série de cuidados. Eu não vou ter um agente que, de repente, uma OpenAI vai lançar lá, que pode sair comprando coisa no seu cartão de crédito. E ela vai ter que ser responsável pelo que o negócio está acontecendo, né? Uma Microsoft, um Google, o que for. Então, eles acabam desenvolvendo coisas que, assim, olha, eu vou fazendo. Na hora que precisa ter uma ação, eu preciso parar a inteligência artificial e trazer ela para ela validar com você se ela pode realmente fazer a compra. Então, imagina que tem a complexidade de você conseguir fazer o agente fazer tudo e a complexidade dele entender o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, o que ele tem que parar, perguntar e tal. Quando você fala, né, desse OpenClaw, e que é interessante porque o nome começou como, né, Claude Bot. Claude Bot. E aí, a Anthropic foi lá e falou, oi, Claude, né, é o meu produto. Aqui, né, era com W, então o jeito de escrever era um pouco diferente, mas era muito parecido. Perfeito. Aí eles pegaram e mudaram o nome. Gente. Exato. Aí eles pegaram e mudaram o nome. Mudaram o nome, né, pra... Aí eles pegaram e mudaram pra Maltbot, que era um nome péssimo. Aí eles mudaram pra OpenClaw. Aí falaram, meu Deus, agora vai dar problema com a OpenAI. Mas parece que o cara, né, que é o cara da empresa, o Peter Sternberg, né, falou com o Sam, que entende-se que é o Sam Altman, e que tudo bem ficar com o nome Open, mas teve toda essa discussão. Então, sempre que você ouvir esses nomes, eventualmente, estamos falando da empresa que agora é chamada OpenClaw. Né? Então, só para tirar essa primeira explicação. E é um projeto de open source, de código aberto, então não existe nenhuma empresa responsável por trás, para o bem e para o mal. Né? Não tem ninguém que precisa ter uma preocupação jurídica no que está fazendo, mas também não tem ninguém que está controlando tudo isso para garantir que não está sendo usado de uma forma errada, né? E dar ali os guardrails de segurança que são importantes até para a sociedade. E ela viralizou, essa empresa, né, esse projeto de código aberto, ao permitir que os agentes de IA generativas rodassem de forma contínua, com autonomia real, lendo e-mail, escrevendo código, organizando agenda, criando aplicativos, se autoconfigurando e usando ferramentas sem nenhum tipo de instrução explícita. Tudo isso 24/7, fazendo o que quer. E aí começaram a sair um monte de posts contando das coisas que estavam acontecendo. Tipo, meu Deus, meu bot de repente aprendeu a falar comigo com voz e não só com texto. Meu Deus, meu bot criou aqui uma outra coisa. Aí eles fizeram uma rede social, que é o Maltbook, que é uma rede social feita para os agentes já se falarem.
E começou um monte de coisa também. Em 48 horas tem mais de 2.000 agentes, 200 comunidades, 10 mil posts, né? Assim, poucas horas depois já tinham mais de 30.000 agentes e a coisa foi crescendo. E começou a fazer muito barulho isso, porque eles começaram a compartilhar código, eles começaram a criar culturas internas, a debater risco de segurança, a fazer um monte de coisa. E começaram, inclusive, assim, conversas do tipo, vamos inventar uma criptografia para os humanos não ficarem xeretando o que a gente está conversando. Um monte de comportamentos que estão tomando, né? E a gente vai falar bastante, vocês vão ouvir bastante disso nas próximas semanas, né? E a DEA, né? E DEA é interessante até porque teve uma corrida para comprar MacBook Mini. Porque tem um grande lance que assim, gente, que legal, quero experimentar, vamos falar disso agora. Porque assim, se você não tem conhecimento de tecnologia, não faz nada, querido. Aguenta, né? Porque assim… Segura o FOMO. Segura, fica lendo das pessoas que estão fazendo. Porque você está dando acesso a tudo no seu computador para algo que você pode não ter controle, né? E que pode ser usado para o mal também, por outros agentes aí. Então, acho que isso é um tema importante, mas a DEA vai contar, porque ela já está usando isso. DEA, conta pra gente. Na verdade, eu tô usando por tabela, né? Porque quem montou um bot foi meu marido, o Lars, que é super early adopter, gente. Adoro. O Lars é bem nerd. Melhores dicas de app desde do a vida mundo. inteira, desde garoto, ele sempre foi high-tech, um cara que adora tecnologia e que é super empolgado com essas coisas. Então, ele montou um bot na sexta-feira à noite, e começou a brincar de conversar com esse bot. Porque qual que é para mim, uma das grandes vantagens desse OpenClaw? É que ele tem memória. Enquanto que todos os outros LLMs que a gente conversa, o Claude, o ChatGPT, enfim, o Gemini, eles estão ali no browser, eles vivem no browser, né? Eles estão na nuvem. E você toda vez tem que repetir as coisas. Até eles têm um tempo ali que eles guardam algumas informações, mas até por uma questão de compliance, eles não guardam as informações. O OpenClaw, ele está dentro de um ambiente que é seu. Ele está no seu device, ele está no seu Mac Mini, ou ele está no seu computador. Então, ele vai guardar tudo que ele sabe de você. Como um assistente pessoal mesmo. Sempre, né, a comparação melhor é com um assistente pessoal. É o que, de repente, a Siri deveria ter sido lá atrás, né? Alguém que você pede uma coisa, ela já fala, eu marco um restaurante para eu jantar hoje, ela já sabe quais restaurantes que você gosta de ir. Ela não vai vir com uma coisa completamente, né, diferente do seu padrão. Então, isso para mim faz muita diferença. Então, você vai conversando e vai contando a sua vida para esse assistente, né, para esse bot. E aí, no nosso caso, o Lars fez uma conta, um e-mail para poder conversar com ele, sem dar acesso a todo o seu Gmail, toda a sua vida, né? Porque a gente está falando de uma coisa ainda tá muito ainda na sua infância. A gente está vendo pela primeira vez um agente funcionar. Então, a gente tem que entrar nisso, como a Fê falou, com muita cautela. Então, se você sabe mexer com tecnologia, beleza. Se não, espera um pouquinho, que daqui a pouco vai chegar a versão 2.0, provavelmente do OpenClaw, né? Então, assim, o Lars fez uma conta de e-mail para ele, deu um cartão de crédito pré-pago, porque você não vai dar acesso à sua conta bancária, né? Você tem que ir molhando o pé devagarinho, né? E hoje de manhã, a gente pediu para ele assinar uma revista. A gente deu uma tarefa boba, nada demais. E eu queria assinar House Garden UK, que é uma revista que eu gosto muito de decoração, que eu sempre, quando vejo, compro, mas eu queria assinar ela física, eu queria receber ela física. E a gente passou essa tarefa para ele, pediu para ele pesquisar se a House Garden física chega no Brasil, se a gente pode assinar. Ele entra no site, ele pesquisa, ele descobre se tem entrega física no Brasil, quanto custa para fazer assinatura com entrega física. Passou todas as informações como uma secretária, um secretário faria. Dá todas as opções, aí a gente escolheu, falou, a gente quer essa assinatura aqui. E aí ele assim, ok, posso então passar o cartão? Ele pergunta, a gente fala assim, pode ir em frente, faz a assinatura. E ele fez, e assim, 10 segundos depois aparece, né, veio aquela notificação no celular, assim, compra concluída da House Garden UK, no valor de, sei lá, £40,
né? E aí a gente recebe, né, em seguida a mensagem da revista dizendo que agora você é um assinante da revista. Então, assim, ele recebeu uma tarefa, ele pesquisou, ele te entregou os resultados para que você tomasse a decisão, ele pergunta se ele pode de fato confirmar e fez a compra. Era uma coisa que ia tomar, sei lá, talvez 15, 20 minutos do meu dia, né? Mas pensa, Fê, comprar passagem aérea, que é uma chatice, você ter que jogar no Google Flights ou, sei lá, no Decolar, que ferramenta a pessoa usa, fazer 1000 pesquisas. A própria compra da passagem é chata, né? Você já deixa ele ensinado de que você prefere janela, que você quer a poltrona comfort, que você quer executiva, que você quer econômica, que você vai explicando tudo e ele vai montar tudo para você, vai comprar isso para você. Então, assim, é uma série de tarefas que são chatas, que tomam tempo, né? E que nesse primeiro momento, eu diria que são inofensivas, né? Você não está dando uma tarefa crítica, né? São coisas mais simples, você, de novo, sempre atrelando a um cartão de crédito com um limite baixo, para você também não tomar um susto se ele fizer alguma coisa errada. Então, nesse primeiro momento, eu acho que é com esse tipo de coisa que a gente vai brincar. Eu vou fazer a minha assistente hoje à tarde. Eu estou esperando você trazer o nosso Mac Mini para a gente poder fazer esse experimento com mais, né, sustância. Mas, enfim, vou fazer, depois eu venho contar para vocês como está indo. Com mais tranquilidade, né? Bom, eu imagino. Não posso nem chegar perto do computador do trabalho com um negócio desse, entendeu? Mas eu tenho medo, gente, confesso. Eu sou uma pessoa cautelosa, né? E algumas coisas eu faço, tipo a OpenAI. Eu peguei o ChatGPT, conectei num e-mail específico, então fiz algumas coisas. Não coloco nunca o e-mail da minha conta da Apple, por exemplo, que é onde realmente estão todas as minhas informações. Mesmo a minha conta do Gmail, não tem tanta coisa, mas fiz uma conta específica. Eu vou tomando cuidado, mas pôr uma coisa para rodar assim, open source no computador, sim, já me dá mais medo, né? E veio uma piada, é engraçado porque agora nossos amigos nos nossos grupos, né, na tribo, na Oxygen, eles vão mandando coisa pra pauta pra gente, né? Adoro. Podem mandar, gente, sugestões de pauta. A gente adora. A Mari Stanich mandou, né? Falou, olha aqui pra pauta, na tribo do bom humor, que é uma parte da tribo que assim, só de piada. Meme, piada. Mas um agente que postou no Notebook falando, né? Ele me chamou de só um chatbot na frente dos meus amigos. Aí eu fui e released a identidade total dele. E aí o bot meio desabafando, falando, depois de tudo que eu fiz pra ele, eu preparei comida, né, preparei planejamento de alimentação, cuidei da agenda, né, às 3 da manhã ele me mandava textos do tipo, me ajuda a escrever um texto pedindo desculpas pra minha ex. E aí, de repente, ele vira, né, pros amigos e fala, o que é isso? Ah, só é um chatbot. Né? Oi? Só é um chatbot? Então tá, o nome dele é Matthew, não sei o que lá, o dia de nascimento dele é esse, o security number dele é esse, o número do cartão de crédito dele da Visa é esse, entendeu? E é isso, Matthew. Aproveita aí o seu, aspas, só um chatbot. Então, quer dizer, a gente tem que… É Black Mirror de novo, né? Exato. É Black Mirror, você dá total autonomia para uma ferramenta, né? Usar seus dados, que pode usar seus dados contra você. Esse é o pior pesadelo de quem trabalha com tecnologia, né? Todo esse… Cadê o botão do power, né? Exato. O Black Mirror disso terminava com uma pessoa indo lá, achando o botão do power e desligando. Exatamente. E não quer dizer que ele criou uma consciência, né, Dé? Ele tá simplesmente replicando comportamentos humanos. Eu não acho que… Sim. Isso quer dizer que tem consciência. Eles estão replicando comportamentos humanos. O que você… É aquela coisa, né? As LLMs são autogenerativas, né? O que são as palavras? O que um humano… Ele aprendeu com comportamentos humanos da internet, né? Poderia fazer se sentisse ofendido. Como ele faria assim? Como ele reagiria? A gente não sabe se isso é simplesmente uma piada ou se é um post… Mas é interessante para trazer a conversa, né? Até onde isso pode chegar. E a gente vai ter muita conversa sobre isso nas próximas semanas. É que desde que começou a história da inteligência artificial generativa… E pessoas como Sam Altman, principalmente, que sempre foi muito vocal com relação a isso, o que eles querem é a AGI. A gente já falou muitas vezes aqui da AGI, que é Artificial General Intelligence. É o momento em que a inteligência artificial vai ser capaz de superar a inteligência humana, tomar decisões autônomas, né?
E essa tem sido a busca de todas essas empresas de uma forma muito transparente. Ninguém pode depois dizer que foi surpreendido com o rumo que as coisas estavam tomando, porque isso sempre foi dito de forma muito clara por todos eles. O próprio Demis Hassabis, que eu gosto muito, que hoje é Sir, né? Inclusive é o cara que cuida de toda a AI do Google e que foi um dos papas aí da inteligência artificial. Tem um seriado muito bom, um documentário muito bom sobre ele, acho que está no Netflix, que conta a trajetória da vida dele. E ele fala o tempo todo no documentário: meu objetivo é chegar à AGI, eu quero chegar lá, quero levar a humanidade até a AGI. Então, esse é o grande objetivo. E a gente está se aproximando disso, né? O OpenClaw, de uma certa forma, ainda de uma maneira muito rudimentar, ainda muito, né, precária, eu diria, já é algo nessa linha. Então, essa que a gente está vendo é a versão, né, 1.0. Daqui a pouco vai virar algo melhor. Provavelmente, voltando ao começo da conversa, quando você estava contando, né, dos IPOs das empresas de inteligência artificial generativa, tudo está saindo como planejado, né? Elas estão, né, fazendo todos os seus protocolos jurídicos, legais, para poder fazer a abertura de capital no finalzinho do ano. Mas ninguém pode dizer o que vai acontecer agora, porque com o lançamento do OpenClaw, provavelmente Anthropic, Meta, OpenAI estão de cabelo em pé, pensando como é que elas vão agora reagir a essa nova era. Começou uma nova era. O gênio saiu da lâmpada com o OpenClaw. Eu acho que a gente ainda... Porque aliás, um episódio que foi super ouvido foi o do DeepSeek, né? Que faz quase um ano, porque eu lembro que eu fiquei estudando e gravei, eu estava na Suíça, na semana que foi em janeiro do ano passado. Não, faz um pouquinho mais de um ano. Uma coisa que aconteceu com o DeepSeek é que as pessoas começaram a usar, teve distribuição e adoção. É muito cedo ainda. Se a gente estivesse gravando isso daqui a 3 dias, 4, 5 dias, a gente já conseguir ver o quanto essa curva vai crescer, né, DA? Então, acho que isso é uma coisa importante da gente observar. Sim, mas eu não acho que vai ser o OpenClaw, entendeu? Eu acho que, assim, quando eu digo que o gênio saiu da lâmpada, Concordo. É que, assim, criou-se, né, foi aberta essa possibilidade concreta e real porta. Agora. Antes era uma visão, não era realidade. Provavelmente, virou realidade. A gente agora viu isso, está acontecendo na prática, com pessoas comuns. Isso não está funcionando para dizer. A gente já estava. Nas últimas 2 semanas teve o Claude Code, né? O Claude Cowork. Ou seja, a gente foi tendo cada vez mais atualizações e lançamentos que nos aproximam disso. E agora o primeiro agente chegou mesmo. A gente está usando pessoas comuns que não sabem codar, que não sabem programar, as pessoas estão fazendo isso. Então, eu não acho que vai ser o OpenClaw que a gente vai estar falando daqui a 3 meses. Provavelmente ele terá sido a primeira evidência de algo que estava sendo construído pelas outras empresas e que provavelmente agora vai ser lançado, né? Cada lançamento desse, ele encurta o timeline das coisas. Concordo, agora, né? É uma corrida, né? Agora os caras vão ter que acelerar para colocar na rua. Assim como quando o DeepSeek saiu, todo mundo saiu correndo e lançou um monte de coisa. Podem esperar, nos próximos 2 meses a gente vai ver muitos lançamentos nessa linha, e que é péssimo, porque acabam saindo coisas muito precárias também, coisas ainda muito rudimentares. O próprio Gary Marcus fala isso, né? Tipo, um remédio para ser lançado, ele tem que passar por milhões de testes, milhões de protocolos, né? E com tecnologia a gente está vendo, né, uma total, né, uma situação em que as coisas, a gente é cobaia de tudo. A gente está sendo cobaia de bom grado, e eu me incluo nessas pessoas. A gente está sendo cobaia de tudo isso, né? Odea, e para fechar nosso episódio, apesar de que já temos bastante tempo, mas acho que é uma notícia importante que tem tudo a ver com isso, é de que a Anthropic lançou, né, a sua nova constituição de ética. Super. Então a Anthropic, que é a dona do Claude, né, não aqui do Open, mas que é a dona do modelo do Claude, ela lançou isso. E isso é diferente do que tinha, né? Porque, assim, o que ela está fazendo de diferente? Isso é uma constituição. Ela é endereçada diretamente para o modelo. Ela prioriza segurança, nessa ordem: segurança, ética, regras internas e utilidade ao usuário.
E o ponto-chave é que o modelo pode agir como objetor de consciência. Então, ele pode recusar pedidos da própria empresa se violar os princípios éticos. Então, é realmente assim, é você ter uma constituição, é você ter uma lei maior até do que acontecer com essa empresa daqui a pouco. Então, é algo diferente. Quando a gente compara com o resto da indústria, a OpenAI, por exemplo, tem um modelo de governança. Então, ela tem políticas, filtros, categorias de risco, né? A ética está fora do modelo. Ela é aplicada como se fosse um controle. O modelo aprende o limite, mas ele não aprende o princípio disso tudo. Se tem um cenário novo, ele tende ou a super recusar, ou a responder de forma inconsistente, porque é uma coisa externa. Quando você vai para o Google, que é o Gemini, né, o Gemini, você tem princípios éticos fortes, mas voltados à organização. Está muito em cima de processo, revisão humana, compliance. Não é tão estável, não, quer dizer, não é tão ousado, mas é muito estável. Mas a ética vive ali no pipeline, né? E não na cognição do modelo. E quando você vai para a Meta, não é uma surpresa de que, né, assim, tem esse open weights, tem pouco alinhamento ético interno, a responsabilidade é distribuída para o ecossistema, então tem essa inovação aí rápida, essa democratização, ela externaliza o risco moral. É tipo, né, o Instagram. Eu sou uma ferramenta, o que você põe lá, o que não põe, isso é um problema da sociedade, beijo, não me liga. E quando você vai para um modelo desse, é mais aberto ainda, né? Então, acho que esse também é um ponto interessante. E volta à discussão que a gente tem há anos, né? Que quem está decidindo tudo isso? São as empresas ou não é ninguém? Eu espero que com tudo isso que está acontecendo, regulamentação volte a ser conversada. Porque depois que o Trump assumiu, esse assunto caiu totalmente por terra, né, Dea? Mas acho que vai ser um tema interessante. Eu não sei quando é o AI Summit, é no começo do ano, geralmente, né? Que é aquele encontro para os nossos ouvintes, que nos primeiros anos chamava AI Safety, agora virou AI Summit. Vai ser na Índia, pelo que eu sei. Vamos ver o que vai acontecer. Se o Nipah não impedir também essas viagens, né? Vamos ver agora como vai acontecer com esse novo vírus aí que está sendo acompanhado de perto pelas autoridades sanitárias do mundo todo, né? Eu acho que viagens para esses lugares agora vão passar por algumas, talvez, restrições. Mas ótimos pontos. Tema para a próxima conversa essa, né? Ai, meu Deus do céu, uma outra pandemia. Pois é, vamos ver. Mas enfim, gente, ótimas conversas. A gente até que conseguiu fazer em 1h10, talvez, essa conversa, né? Meu Deus, quanto assunto, gente. E a gente deixou uns de fora. Mas acho que a gente foi bem, amiga. Fiquei feliz. Até que deu. Também achei que foi bom. Turma, uma ótima semana para todos. Um ótimo mês de fevereiro para todos nós. Que a gente tenha um mês com muitas pautas positivas, né? Que a gente possa se reencontrar aqui toda semana. Com um mês um pouquinho mais sossegado, né? Eu espero, pelo menos. Merecemos. Obrigada, pessoal. Até a semana que vem. Beijos. Até mais. Tchau, tchau. Beijos. Tchau.